Oi, pessoal! Hoje a gente vai fundo numa ideia que pode virar o jogo para muita gente, direto do livro Trading in the Zone. A proposta aqui é bem radical. E se o segredo do sucesso no mercado não estiver numa análise melhor, mas sim numa mudança total de mentalidade? Vamos desvendar isso juntos. Olha só essa frase do Mark Douglas que já dá o tom da conversa. É forte, né? Ele está dizendo que o problema não é o mercado, não são os analistas, não é a falta de informação. O problema, a verdadeira barreira, está aqui dentro. É a nossa própria mente e o jeito que a gente interpreta o que acontece. Bom, e aqui a gente entra no que ele chama de a armadilha do previsor. Sabe aquela jornada clássica de quem está começando? É quase um roteiro, e tudo começa com uma ideia que parece fazer todo sentido. Para ganhar dinheiro, eu preciso saber o que o mercado vai fazer. E essa jornada geralmente começa assim, ó. Primeiro, a análise fundamentalista. A pessoa estuda balanços, notícias, a economia. Parece super lógico. O problema, o mercado é feito de gente, de emoções, não só de números. Daí vem o pulo para a análise técnica. Agora o foco são os padrões nos gráficos, o comportamento coletivo. Parece um super avanço, né? Só que o objetivo final continua o mesmo, tentar prever o futuro. E é exatamente aí que a frustração bate. Porque uma coisa é acertar a análise, outra, bem diferente, é conseguir transformar isso em lucro de forma consistente. E o Douglas dá um nome para essa frustração: brecha psicológica. Sabe o que é isso? É aquele espaço enorme entre olhar para o gráfico depois e falar: eu sabia que ia subir. E na hora H, ter a disciplina, a coragem de entrar na operação, gerenciar o risco e sair com lucro no bolso. É nesse buraco que a maioria se perde. E veja bem, não é um erro de análise. É um erro de execução, que vem todo da nossa cabeça. E é justamente nesse ponto de frustração que o jogo vira completamente. O foco sai do gráfico, sai do mercado e se volta para dentro, para nossa mente. Então fica a pergunta, né? Se as ferramentas mais famosas de análise acabam levando para esse beco sem saída psicológico, o que está faltando? Pois é. A resposta exige que a gente olhe para tudo de um jeito completamente diferente. E a grande virada de chave do livro é esta aqui: o mercado é neutro. Pensa bem, o mercado não te dá uma informação boa ou ruim, ele só dá informação. Um preço sobe, um preço desce, é isso. Quem coloca o rótulo de bom ou ruim, quem sente medo, euforia, dor, somos nós. A emoção vem de dentro da gente, não do gráfico. O mercado não tem poder nenhum sobre o que a gente sente. Então, vamos conectar os pontos. Sabe aqueles erros que custam caro? Hesitar na hora de entrar, sair cedo demais, deixar uma perda pequena virar um desastre. A culpa não é do mercado. Somos nós que causamos isso. Esses erros nascem das nossas atitudes, da nossa perspectiva. A briga, no fim das contas, não é com o mercado. A verdadeira batalha é interna, contra os nossos próprios medos. Para ajudar a gente a entender essa nova mentalidade, o Douglas usa uma analogia que é, sinceramente, genial. Ele fala pra gente parar de pensar como um jogador no cassino e começar a pensar como o dono do cassino. Pensa só num jogo como blackjack. O cassino não tem a menor ideia se a próxima mão vai ser vencedora ou perdedora. Cada mão é um evento aleatório. Mas ele sabe de uma coisa. Ele sabe que as regras do jogo dão a ele uma pequena vantagem estatística. Coisa de uns 4,5%. É pouco, né? Só que essa pequena vantagem, repetida milhares e milhares de vezes, garante que, no final, o cassino sempre vai lucrar. É uma certeza estatística. E aqui a gente vê a comparação lado a lado. O trunfo do cassino são as regras. O nosso trunfo é um sistema de análise que nos dá uma probabilidade a nosso favor. O resultado de uma única operação, tanto para eles quanto para nós, é totalmente incerto, é aleatório. O segredo está no volume, na amostra grande. O cassino joga milhares de mãos. A gente precisa de uma série de operações, tipo umas 20 ou mais. E aí, no longo prazo, o que acontece? O resultado deles é um lucro consistente. E o nosso? Também pode ser. É essa, então, a grande virada de chave. A gente precisa parar de ser o jogador que tenta adivinhar o resultado de cada operação e passar a ser o cassino. A gente tem que pensar em probabilidades, aceitar que cada trade é aleatório e confiar que a nossa vantagem, o nosso sistema, vai gerar resultado ao longo do tempo. Ok, mas como a gente vive essa mentalidade na prática? O Douglas, então, nos dá uma espécie de credo, um conjunto de princípios para a gente internalizar. São as 5 verdades fundamentais. Vamos passar por elas rapidinho. Primeiro, qualquer coisa pode acontecer. Isso tira o peso da surpresa, sabe? Segundo, não é preciso saber o que vai acontecer para ganhar dinheiro. Isso nos liberta da pressão de ter que estar certo sempre.
Terceiro, a distribuição entre ganhos e perdas é aleatória. Isso evita que a gente fique eufórico com 2 ganhos ou deprimido com 2 perdas. Quarto, um trunfo é apenas uma maior probabilidade. Não é uma garantia, é só uma chance maior. Isso alinha as expectativas. E por último, quinto, cada momento no mercado é único. Isso impede que a gente carregue o medo de uma perda passada para a próxima operação. Internalizar isso muda tudo. Beleza, entender tudo isso é uma parte, né? A parte teórica. Mas a transformação de verdade, bom, ela exige um processo, um trabalho ativo para construir uma nova mentalidade. Então, o caminho é esse. De um lado, a gente tem a mentalidade antiga, a busca por certeza, por estar certo, que enxerga o mercado como uma ameaça. O resultado? Medo, ansiedade, inconsistência. Do outro lado, tem a mentalidade nova, aceitar a incerteza, pensar em probabilidades e ver o mercado como ele é, um fluxo de oportunidades. E o resultado disso? Objetividade, consistência. Tá, mas por onde começar na prática? O Douglas propõe o que ele chama de estágio mecânico. A ideia genial de tão simples. A pessoa pega um sistema com regras bem claras e se compromete a executar as próximas, digamos, 20 operações sem desviar 1 milímetro das regras. E atenção, o objetivo aqui não é ganhar dinheiro. O objetivo é treinar a mente para executar com perfeição, é construir disciplina, é criar novas crenças através da prática. E para fechar, fica essa reflexão. A nossa abordagem ao mercado se resume em essa pergunta. O esforço está em tentar prever o mercado, um jogo que a gente já viu que gera medo e inconsistência? Ou o esforço está em se preparar para agir, de forma objetiva, aceitando as probabilidades? A resposta a essa pergunta, bom, ela pode definir tudo.